Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Nós voltamos novamente nesta manhã, uma alegria no coração de podermos participar juntos com os irmãos da nossa última lição da nossa revista, onde ela traz para nós um título bastante importante, que vai falar Prepara-se para a guerra. Ele trata como subtema para nós a luta diária pela santificação. Essa revista, essa lição é baseada no texto de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16 até o versículo de número 25, onde ali o apóstolo Paulo vai falar sobre o processo de santificação, como nós devemos nos compor diante desta situação como crentes, como escolhidos, como filhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos nesta manhã e que assim possamos ter a alegria de participar desta lição tão importante da nossa revista. Nós vamos orar e logo após a oração nós vamos ouvir um hino e assim darmos início à nossa escola. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos grato mais uma vez pelas nossas vidas. Ó Deus, pelo privilégio que temos de estarmos nesta manhã te cultuando e te bendizendo, ó Deus, na beleza da tua santidade. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, através da tua lição, dessa lição tão importante para nós. Nós gratos somos, ó Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, por cada irmão, por cada filho que o Senhor tem assim escolhido. É em nome de Jesus que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir agora o hino de número 147. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Com muita alegria que nós vamos então assim pedir aos irmãos que estão em casa a pegarem a palavra de Deus e abrir lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 ao versículo de número 25, onde aqui o apóstolo Paulo traz para nós as obras da carne e o fruto do Espírito. A palavra do Senhor vai nos dizer: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias,
ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus abençoe a palavra aos nossos corações. É um texto que vai nos trazer para a nossa revista de hoje, nossa lição de hoje, essa lição de número 13, que vai trazer para nós um contexto bastante bonito e importante para nós podermos refletirmos sobre esse processo de santificação. A introdução da nossa revista, ela traz para nós um contexto bastante importante quando vai falar do que é realmente ser santo. Então ele começa dizendo que existem milhares de santos reconhecidos e oficialmente pela Igreja Católica, mas não pense que é fácil ser um santo. O processo de canonização é conduzido de maneira bastante sistemática e burocrática pelo Vaticano. Tudo começa com a comprovação de que o falecido teve uma vida reconhecidamente exemplar, o que lhe dá o título de venerável. Após isso, é necessário comprovar o milagre que tenha sido concedido por Deus pela intercessão dele, que então é nomeado beato, podendo ser cultuado em sua região. Somente com a constatação de outro milagre após a beatificação é que o fiel é declarado santo pelo Papa, o que significa que seu culto é universalizado. No catolicismo, veneráveis, beatos e santos seriam modelos de vida cristã e fonte de inspiração para a piedade dos fiéis. Na prática, acabam fazendo com que os fiéis idealizem a vida cristã e se distanciem da piedade, usando os tais santos como seus substitutos oficiais perante Deus. O processo para ser santo, descrito pela Bíblia, é completamente diferente daquilo que acabamos de ler, né, que o próprio homem pode querer se declarar santo. Então, dentro desse contexto, a nossa revista ela traz 2 pontos importantes para nós entendermos o que é esse caminho de santidade, como é que é o processo feito dentro do que é ser santo. O primeiro ponto fala sobre o caminho da santidade e o segundo ponto traz para nós os recursos divinos para nos dirigir para a santidade. Então, o primeiro ponto ele diz na letra A, que ele vai subdividir aqui em letra A, B, para a gente poder entender melhor. E o ponto A diz uma obra da Trindade Santíssima. Um dos atributos de Deus mais destacado nas Escrituras é a sua santidade, isto é, sua absoluta distinção em relação a todas as suas criaturas, sua transcendência e pureza majestosa que causam terror aos homens e anjos. Está lá em Isaías capítulo 6, versículo 2 a 5, Êxodo capítulo 15, versículo 11, 1 Samuel capítulo 6, versículo 20, traz para nós todo esse contexto sobre a questão de uma obra da Trindade Santíssima. E ele dá continuidade. Ligada a esse atributo está a sua santidade moral, isto é, sua absoluta separação de todo tipo de pecado, injustiça ou impureza. Por isso podemos definir santificação com a graciosa obra do Espírito Santo de capacitar pecadores a serem mais parecidos com seu Deus. Então o Espírito Santo ele faz toda essa obra em nossas vidas. É verdade que todos os crentes em Cristo já são santos, pois na conversão a culpa do seu pecado foi retirada deles e atribuída a Cristo, num ato judicial de Deus que denominamos justificação. Atos capítulo 26, 18 explica para nós esse texto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Filipenses capítulo 4, versículo 21 a 22 e Hebreus capítulo 10, versículo 10 traz para nós uma explicação melhor sobre esse contexto da obra graciosa do Espírito Santo em nos capacitar. Ele vai dizer para nós ainda que, porém, após a conversão, permanece em nossa natureza a corrupção do pecado, e o Espírito inicia um processo de remoção dessa impureza
e de produção de boas obras e bons frutos em nossa vida. Então, a partir do momento que a gente converte, há uma conversão nas nossas vidas, mesmo assim, ainda existe em nós a impureza, o pecado, e aí há todo um processo do Espírito em nossas vidas, quando vai nos moldando, nos modificando, cada dia uma pessoa diferenciada. Essa obra tem como alvo a reconstituição da imagem de Deus, santo em nós, revertendo as distorções e manchas que a queda em pecado provocou. A santificação é uma parte do seu plano redentivo, cuja conclusão se dará infalivelmente na volta de Cristo, quando teremos nosso corpo e alma glorificados. Por isso, o apóstolo Paulo afirmou que Deus nos predestinou para sermos semelhantes à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 a 30, e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, traz para nós esse esclarecimento de uma forma mais clara, mais transparente. A letra B fala de uma obra dos filhos de Deus. Que obra é essa? Porém, devemos notar que a santificação também é descrita na Bíblia como um imperativo ético, ou seja, o deuscentismo convoca seu povo a buscar ser semelhante a ele. Levítico capítulo 11, versículo 44, capítulo 20, versículo 26, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao versículo 16, traz para nós também um esclarecimento desse imperativo ético de Deus. Inúmeras exortações à santidade no Novo Testamento expõem o modelo divino como incentivo para nós. Como explica Anthony Hoekman, enquanto Deus está nos transformando mais e mais à sua semelhança, nós, que somos seu povo, temos também que prosseguir tentando imitá-lo todos os dias. Portanto, a santificação também envolve nossa colaboração consciente. Paulo considera os membros da igreja de Corinto santos e santificados, porém exorta-os a se purificarem de toda impureza e aperfeiçoarem sua santidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Aos santos de Filipos, igualmente, ele ordena a desenvolverem sua salvação, sem ignorar que somente poderão fazê-lo sob a capacitação divina. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ele sabe que os irmãos colossenses já morreram e ressuscitaram em Cristo e se revestiram da nova natureza, mas manda que façam morrer e se despojarem da velha natureza, isto é, dos antigos hábitos pecaminosos aos quais estavam acostumados a fazerem. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao versículo 12, traz uma explicação muito nítida a respeito desse contexto. Segundo a Escritura, portanto, ainda que a santificação seja primariamente obra de Deus em nós, é igualmente um processo no qual somos ativamente participantes e responsáveis perante Ele. Trata-se da luta interior de todo crente com as tendências pecaminosas que ainda permanecem em seu coração, restos de corrupção, de onde nasce uma guerra contínua e irreconciliável entre a carne e o espírito, como explica a confissão de fé. Essa luta incessante e aguerrida deve ser travada até o sangue, se quisermos obter vitória. É uma guerra constante, não podemos baixar a guarda, ela é constante em nossas vidas. Nós não podemos de maneira alguma abrir brechas, porque essa guerra é uma luta terrível, carne e espírito, e de forma que a gente precisa realmente mortificar o velho homem para que a gente possa sobressair um novo homem em nossas vidas. A imagem da luta nos ajuda a perceber que, como cada um de nós experimenta em sua própria vida, o processo de santificação não se completa nesta existência. John Wesley pregava que o cristão poderia alcançar um estágio de santificação plena ou amor perfeito, de forma que já não cometeria pecados voluntários. Contudo, a realidade bíblica é que, por mais que lutemos para viver em comunhão com Deus Santo, ainda dependemos diária e completamente do seu perdão. 1 João capítulo 1, versículos 7 e 9, Salmos 19, 12, Salmos 32, versículo 5, Mateus capítulo 6, versículo 12, traz todo esse contexto por nós. Por fim, devemos compreender que, ainda que seja uma obra do Espírito Santo no interior do crente,
A santificação não se restringe à dimensão subjetiva e individual. Se, como dissemos acima, a santificação é o processo de nos fazer mais parecidos com Deus e de nos capacitar a viver de modo que o agrade, então é fundamental que haja resultados na relação com o próximo, a quem devemos amar como a nós mesmos. Levítico capítulo 19, versículo 18, Marcos capítulo 12, versículo 21, Tiago capítulo 2, versículo 8, traz para nós esse contexto também muito claro. E aí, meus queridos, nós vamos ver todo esse processo, mas também vamos agora no ponto 2, que vai falar sobre os recursos divinos para nos dirigir, para nos fazer caminhar nessa trilha tão árdua, tão difícil, que é o processo de santificação constante em nossas vidas. Então, o ponto 2 traz exatamente os recursos divinos para nos dirigir. A chave para entendermos como a santificação pode ser, ao mesmo tempo, uma obra sobrenatural do Espírito de Deus e uma responsabilidade do crente, está na compreensão de que Deus coloca à nossa disposição alguns meios que, quando utilizados com zelo, produzem crescimento e fortalecimento espiritual. E aí nós vamos ver agora os pontos desta obra do Senhor para nos dirigir, para nos guiar. Ele vai usar alguns elementos aqui importantes para nós. O primeiro deles é a palavra do próprio Deus. O principal meio de santificação determinado por Deus é a sua palavra. Pouco antes de ser preso, Jesus intercedeu para que seus discípulos fossem santificados na verdade, isto é, na palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17 e Efésios capítulo 5, 26. Por meio da Escritura inspirada pelo Espírito, o Senhor nos educa na justiça, isto é, nos ensina, repreende e corrige, nos aperfeiçoa para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 a 17, traz também para nós esse esclarecimento. A lei não é forma de justificação. Romanos capítulo 3, versículo 28. Gálatas 2, 16 também fala sobre isso. Mas os cristãos precisam dela para conhecer o caminho da santidade e amam por isso. Tiago capítulo 1, versículo 25. E Salmos 19, versículo 8 também fala sobre isso. Mas, evidentemente, a palavra não desenvolve nossa santificação mecanicamente. Pelo contrário, somos nós que devemos lê-la, estudá-la e meditar nela se quisermos colher seu fruto. É preciso ter uma ação nossa diante da palavra de Deus. Ao lê-la, ao praticá-la, nós vamos cada vez mais colher frutos daquilo que o Senhor propõe para nós. Lá nós vamos encontrar Josué, capítulo 1, versículo 8 e Salmos 1, 2. O segundo ponto são os sacramentos que o Senhor tem como atributos para nos dirigir. Cristo instituiu para a sua igreja 2 sacramentos, isto é, sinais e selos perceptíveis da graça invisível que nos salva e santifica. Os sacramentos derivam sua eficácia da palavra, que lhes dá significado e autoridade, e se recebidos com fé, servem de importante instrumento de aplicação da graça salvífica e santificadora nos corações dos crentes. Eles auxiliam nossa fé, representando aos demais sentidos as mesmas promessas do Evangelho, que sem eles somente ouviríamos. Romanos capítulo 10, versículo 17 a 18. Para nós e nossos filhos, o batismo sela a promessa da salvação e purificação dos pecados pelo Espírito. Ezequiel capítulo 3, 36, versículo 25 a 27. E Atos capítulo 2, versículo 38 a 39 também esclarece sobre esse contexto. Mesmo sendo ministrado uma só vez, temos os benefícios do batismo renovados quando, como corpo, participamos do batismo de novos irmãos e seus filhos. A Santa Ceia sela a promessa da comunhão com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e com seu povo. João capítulo 6, versículo 53, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 a 17, fala sobre isso também. Por seu valor, deve ser recebida tão frequentemente quanto possível. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, vai falar sobre a questão desse elemento de sacramento, a ceia do Senhor. Quando essas promessas evangélicas são vivificadas em nossos corações,
Pelo recebimento dos sacramentos, nossa fé é fortalecida e crescemos em santificação. Porém, assim como ocorre com a palavra, o benefício espiritual dos sacramentos depende do seu uso diligente por parte dos fiéis. Gênesis capítulo 17, versículo 10 a 14, e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 a 32 também esclarece muito bem. Outro elemento importante que nós devemos colocar em prática constantemente, nos dirige os nossos passos na nossa vida espiritual e vida de santificação, é a oração. A oração. A relação entre a oração e santificação fica clara na recomendação de Jesus aos discípulos que orassem para não entrar em tentação, e pela reação deles diante da prisão e execução de seu mestre. Bem sabemos o quanto lhes faz falta perseverar em oração junto a ele naquela noite. Mateus capítulo 26, do versículo 41 a 43, os versículos 56 e 74 falam sobre isso. Se considerarmos que o nome de Deus é mais santificado quando sua igreja é santa, que sua vontade é especialmente feita na terra pelos seus servos consagrados, e que uma vida livre de tentações e do mal é uma vida de santificação, podemos dizer que o modelo de oração que Jesus deixou com os discípulos também destaca grandemente a santificação. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. É verdade que muitas vezes nossas orações são mais centradas no pão de cada dia, isto é, em nossas necessidades mais imediatas e materiais, indicando que nem sempre estamos preocupados com aquilo que o Senhor prioriza. Ainda assim, a petição atendida aumenta a nossa gratidão, enquanto a não atendida fortalece a nossa dependência, de forma que a oração sempre opera mais intimidade com um Deus Santo e, ao final, nos santifica. Então nós devemos praticar a oração, independentemente se vamos receber a graça do Senhor imediatamente ou a um longo tempo. O importante é que, de uma certa forma, ela vai nos fortalecer cada vez mais. O outro elemento dentro que o Senhor propõe para nós, para dirigir os nossos passos com relação à santificação, é a comunhão dos santos. É um dos últimos pontos que o Senhor coloca para a gente aqui. Um meio de santificação que tem sido muito negligenciado em nossos dias é a comunhão da igreja. É sendo membro de uma igreja local que somos abençoados com os dons daqueles que o Senhor chamou para mestres e pastores, que nos ajudarão na santificação pela palavra. 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 14, versículo 26, Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 13. Os sacramentos somente têm sentido quando ministrados e recebidos no contexto do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17 e Efésios capítulo 4, versículo 5. A oração é um importante instrumento da santificação da igreja, também por sua natureza comunitária, pois a intercessão mútua dos santos promove a santificação de todo o corpo de Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 18. Dentre as bênçãos santificadoras que são experimentadas na vida da igreja, está a disciplina eclesiástica. Temos dificuldade em ver a disciplina como bênção, mas essa é a visão do Senhor, que nos corrige e castiga para nos fazer participantes de sua santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 10 a 11. E que muitas vezes o faz por meio da disciplina eclesiástica, ministrada aos membros da igreja local por meio dos seus líderes, que recebem de Jesus a autoridade para corrigir e castigar quem vive em pecado. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20 e 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13. Meus queridos, todos esses elementos, todos esses atributos de Deus é para nos fazer cada vez melhor, para nos fazer cada vez mais santos, para nos tornarmos cada vez melhores, para fazer com que possamos crescer cada dia mais no Senhor. E para concluir, a conclusão da nossa lição de hoje diz que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação e Ele soberanamente nos conduz a uma vida de santidade. Essa obra, porém, é realizada por meio da cooperação entre o Senhor e seus servos, que diligentemente utilizam os meios que Ele disponibiliza para a sua graça. Que glória sabermos que somos chamados a cooperar com a obra maravilhosa de Deus em nossas vidas e na vida dos irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos nos fortificar cada vez mais no Senhor,
e que tenhamos esse esclarecimento sobre todo esse contexto de santificação em nossas vidas. Nós iremos agora ouvir o hino número 159 e logo após o hino nós vamos estar concluindo com a oração. Que Deus nos abençoe. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e de dor. A Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando para resgatar-nos, Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Nós vamos orar, então, agradecendo ao Senhor por mais essa escola bíblica dominical, nesta manhã, desse dia. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos grato, meu Deus, mais uma vez, por esta oportunidade de estarmos esta manhã, ó Deus, aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar sobre esse processo da santificação em nossas vidas. Que possamos cada dia buscar a semelhança no Senhor. Cada dia buscar, ó Deus, viver mais para o Senhor. Nos ajuda, Deus, a crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. Nos ajuda, Deus, cada dia mais a estar mais próximo de Ti. Nos ensina, como igreja do Senhor, a estar cada dia mais operante na Tua obra, ó Deus. Ser com a Tua igreja, com o Teu povo, ó Deus. Abençoe cada um dos Teus servos que nesta manhã puderam ouvir a Tua palavra e acompanhar. Nos fortalece a fé, meu Deus, cada vez mais. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Meus queridos, eu queria só dizer aos irmãos que nós continuamos, vai ser o nosso 4º domingo de culto à noite, aos domingos. Então os irmãos que não estão vindo, procure vir para a igreja, orar, procurar vir louvar ao Senhor. Tem poucos irmãos vindo. Então, irmão, a igreja está aberta, nós estamos mantendo o distanciamento, nós estamos com um álcool gel na porta, traga a sua máscara, mas venha louvar o Senhor. Participe dos cultos. A igreja está aberta, nós estamos estudando a possibilidade de começarmos os cultos mais cedo, para que a gente possa, sim, ter os irmãos mais idosos junto conosco. Então, irmãos, faça uma força, venha para a igreja, venha louvar ao Senhor. É um pedido que nós fazemos para que todos possam, assim, estar participando do culto de oração. Amém? Que Deus nos abençoe hoje e sempre.